dia, eu me chamo Eduarda e hoje eu vou apresentar o trabalho As coníferas exibem uma inativação característica da auxina para manter a homeostase tecidual. Aqui está o print da primeira parte com o seu autor e o ano que eu peguei foi de 2020. Na introdução, o que é a auxina? Ele é um grupo de hormônios vegetais representado principalmente pelo ácido indoacético, onde o principal papel das auxinas está no crescimento. E o primeiro experimento que sugeriram a existência desse hormônio foram realizados no final do século XIX por Charles Darwin e o seu filho Francis, que verificaram a influência de uma substância desconhecida sobre o crescimento das plantas em direção à luz. E em 1926, o botânico Franz Wendt descreveu e isolou essa substância a partir de ápices caulinares de plântulas e denominou auxina, do grego auxin, que significa crescer. E também ela atua como um sinal intercelular em resposta a estímulos ambientais. Aqui eu trouxe um pouco mostrando sobre a estrutura da auxina, onde é composto por um grupo funcional do grupo amina e do ácido carboxílico. A auxina, ela é considerada um dos hormônios mais importantes nas plantas. Ela está presente em praticamente todas as fases do crescimento e desenvolvimento vegetal. Ela é responsável por controlar o alongamento das células, formações de raízes, desenvolvimento dos frutos e folhas e o fechamento de flores. Ou seja, a planta ela vai depender da auxina para crescer de forma ordenada. Aqui a gente tem essa imagem onde mostra o movimento da auxina, onde a luz bateu aqui em direção e a auxina ela já se afasta. Ou seja, a concentração aqui aumenta e o caule cresce mais rápido, só que do lado da sombra. A forma mais comum e ativa da auxina nas plantas é do ácido acético, que é o IAA. Esse é o composto que o estudo aqui observou nas coníferas, para entender como é inativado quando está em excesso. Aqui tem a importância do crescimento equilibrado em respostas ambientais, onde vai regular por síntese, transporte e na inativação, onde a gente vai ter esses dois na inativação, que é a conjugação e a oxidação. Na conjugação, ele liga esse ácido a outros compostos, onde nos aminoácidos a gente vai ter o aspartato, o glutamato e o glutamato. Em açúcar, a glicose, que é composto por a sigla IAGLC. E a sua função aqui, na inativação, é armazenar ou degradar esse ácido acético, onde via mais ativa são nas coníferas. Já na oxidação, a enzima DAO transforma o acético em OXLAA, onde vai ser o produto inativo ao fim do ciclo da auxina, onde aqui na oxidação o que é mais predominante já são as angiospermas. Aqui a auxina em espécies florestais, onde a maior parte dos estudos ela é feita em angiospermas, onde plantas com flores, com Arabidopsis thaliana. E existe poucos estudos sobre o funcionamento da auxina nas coníferas, que são árvores florestais, como pinheiros, abetos, araucárias e etc. As coníferas elas têm características fisiológicas e metabólicas bem diferentes das angiospermas, especialmente na maneira como regula o hormônio. Aqui eu trouxe imagem da espécie florestal coníferas e ao redor do mundo, as florestas. Mecanismos diferentes nas coníferas é que, enquanto nas angiospermas regulam a auxina
principalmente por conjugação com aminoácidos. As coníferas, elas fazem isso principalmente através da oxidação da auxina. E essa diferença metabólica sugere que as coníferas possuem uma adaptação própria para lidar com a homeostase hormonal, crucial para seu crescimento em ambientes adversos. Ainda na introdução, a gente tem a importância ecológica e econômica, onde são essenciais na produção de madeira, papel, celulose e na captura de carbono, onde vai contribuir ali para o melhoramento genético florestal e no seu aumento da produtividade e na conservação de florestas nativas também. O objetivo desse estudo foi investigar a inativação desse ácido em auxina, só que nessas florestas coníferas, e comparar essa espécie angiosperma com outras, por exemplo, com Arabidopsis. O material utilizado na metodologia, as espécies estudadas foi a Pisciabies, que é o abeto, o Pinus silvestris, pinheiro, e o Pinus contorto, onde a origem foi em sementes fornecidas por instituições florestais na Suécia. O delineamento experimental aqui foi em ambiente controlado, onde utilizou 16 horas na luz normal e 8 horas no escuro, onde a temperatura foi de 22 graus Celsius durante o dia e de 18 graus Celsius durante a noite. Os tratamentos aplicados foi no ácido exógeno, as doses foi de 0 a 10 miligramas e os períodos foi de 0 a 24 horas. As repetições foi de 4 a 5 repetições biológicas por 10 miligramas de tecido por amostra, onde a unidade experimental foi de 10 miligramas do tecido vegetal, onde teve cotilédono, hiporcólito ou na raiz. As variáveis analisadas, tivemos todas essas, onde com predominância no aspartato, no glutamato, com glicólise e no ácido índico, onde as expressões de genes foram no GH3 e no 2-OGT, onde a atividade enzimática foi in vitro. E as análises estatísticas teve como função a expressão gênicas e os perfis metabólicos, onde teve mais ou menos um desvio padrão ali. Essa imagem retrata os processos da conjugação do IAA, onde controla principalmente a homeostase do IAA em plântulas de culturas, onde IAGLC é um conjugado com glicose, onde ele vai ter um altíssimo nos cotilédones e moderado nas raízes. Aqui no IAA é uma auxina livre, onde ela é mais presente nas raízes e são poucos nos cotilédonos. Aqui no IASP é um conjugado com aspartato, onde vai ter uma concentração maior nos cotilédonos. Nesse próximo aqui, que tem a forma oxidada da auxina, aparece em níveis muito baixos e em todas as partes. No caso, que vai ocorrer nesse e nesse outro aqui, que são as partes oxidadas da auxina. No IAGLU é a conjugação do glutamato, onde é mais presente em hiporcólito. Essa outra imagem retrata a aplicação exógena do ácido acético, ativa rapidamente a via de conjugação nas raízes das coníferas, onde essa linha vermelha vai representar as plantas com esse ácido acético, que é o IAA, e a linha azul que vai ser o controle, que vai ser sim o tratamento. Aqui nessa parte A, a gente tem, logo após 6 horas de aplicação de auxina, houve um aumento forte dos compostos conjugados, com o IASP, o IAGLU e o IAGLC. Aqui, deixa eu ver.
Aqui ainda, onde teve, aqui ainda na parte A, o caminho da auxina aplicada vai principalmente para a conjugação e não para a oxidação. Já na parte B, os pesquisadores usaram a auxina marcada com o carbono 13 para identificar exatamente o que o composto da auxina foi transformado. E mesmo com o rastreamento direto da molécula, ficou claro que a auxina aplicada foi rapidamente conjugada e a via oxidativa praticamente não foi usada. Então, esses resultados confirmaram que nas raízes de coníferas, como Pisciabes, a principal forma de inativar a auxina aplicada externamente é por conjugação com aminoácidos e não por oxidação. E esse mecanismo é rápido e eficiente, mostrando que nas coníferas tem uma via própria para manter o equilíbrio da auxina. Nessa figura 3, vemos um gráfico com a expressão de vários genes, que é o PAGH3, em raízes de PICAs, que após o tratamento com a auxina por 6 horas, esses genes são responsáveis por conjugar a auxina com aminoácidos, ou seja, por inativá-la. E nesse gráfico, cada barrinha aqui representa um gene do PAGH3, onde em roxo a gente tem as plantas sem tratamento com esse ácido, que é o IAA, e em verde a gente tem as plantas tratadas com a auxina, que são 10 miligramas. Esses resultados, eles confirmam que nas coníferas, os genes de PAGH3 do grupo 2 são os principais responsáveis por ativar a via de conjugação da auxina, e eles respondem rapidamente ao aumento de auxina, sendo um mecanismo genético de defesa na planta contra o excesso do hormônio. E depois de apenas 6 horas com esse ácido, que é o IAA, os genes do grupo 2 eles foram altamente ativados. E isso mostra que as coníferas têm um sistema rápido, eficiente e específico. E para desativar a auxina, através da expressão dos genes conjugado com GH3. Nessa figura 4 aqui, onde vai se tratar das atividades enzimáticas do PAGH3 na conjugação da auxina. Depois de observar os genes desses GH3 pelas auxinas, os autores quiseram saber se as enzimas produzem um gene realmente funcionam. E para isso, eles expressaram os genes do GH3 em bactérias e testaram essas enzimas se elas conseguiam transformar esse ácido em compostos conjugados. E cada gráfico representa uma enzima diferente. As barras roxas mostram a quantidade do IASP e do IAGLU formados. E as bases azuis são os controles sem enzima ativa. E esses dados eles confirmam que as enzimas do GH3 do grupo 2 são funcionalmente ativas nas coníferas e conseguem transformar a auxina livre em formas conjugadas, o que desativa o hormônio. Ou seja, as coníferas elas têm não só o gene ativado, mas também enzimas eficientes para manter a homeostase da auxina. Então, esses testes com enzimas confirmam que os genes de GH3 ativados pelas auxinas não estão lá por acaso. Elas produzem enzimas funcionais que realmente conjugam a auxina com o aminoácido, mantendo o equilíbrio hormonal nas coníferas. Aqui na discussão, em Pisciabes, na conífera, a auxina é majoritariamente inativa por conjugação irreversível. A via oxidativa comum em Angiosperma e Arabidopsis é quase ausente. E essa indução do GH3 no grupo 2 mostra que a adaptação evolutiva é específica, e essa estratégia ajuda as coníferas a manter a homeostase hormonal eficiente. As coníferas elas usam um mecanismo próprio de inativação hormonal, com o papel-chave para o crescimento e desenvolvimento vegetal.
Essa figura 6 representa a ilustração esquemática das vias de inativação desse ácido IAA, mais bem estudados em plantas terrestres, algas e cianobactérias. Então, para concluir, as coníferas, elas usam a conjugação irreversível como a principal via de inativação da auxina, onde a bioxidativa tem um papel secundário ali, onde os genes de H3 do grupo 2 são os principais responsáveis pela conjugação. E as coníferas, elas apresentam um mecanismo distinto de homeostase hormonal em relação às angiospermas. E nas minhas considerações finais, os estudos mostram como as espécies florestais evoluíram mecanismos próprios de controle hormonal e destaca a importância de entender os hormônios vegetais em diferentes grupos de plantas e traz bases para futuras pesquisas em melhoramento florestal e biotecnologia. E conhecer essas diferenças ajuda a entender o desenvolvimento e adaptação das coníferas. Então é isso, meu muito obrigado.